Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje já é quinta-feira, ó, primeiro dia do mês, dia 1º de outubro, né? E amanhã já é sexta-feira, ó, encaminhamos aí novamente para o final de semana. Turminha, bora lá para as nossas aulas. Então, peguem agora a apostila de matemática e o caderno de atividades, vamos trabalhar, ok? Matemática, apostila, nós iremos ver o conteúdo novo, conteúdo sobre gráficos, que é a unidade 12, da página 199, turminha. Tá? Então, o que nós vemos aqui nessa imagem aqui? Nós temos recortes, né, de revistas ou jornais, cujos títulos são Nova Era do Investimento Exige Leis. Aí temos aqui a notícia, o noticiário, e temos o que? Essas imagens aqui. No outro, nós temos Governo simplifica liberação de recursos. Temos a notícia, o que está explicando aqui, e temos essas imagens aqui na matéria. O que são essas imagens aqui, turminhas? Elas são chamadas de gráficos, ok? E o que são os gráficos, né? Os gráficos são utilizados com o objetivo de visualizar de modo organizado os dados numéricos sobre um determinado assunto. Por exemplo, aqui tem-se o assunto, né? Foi descrito aqui o assunto, ok? E usaram esses gráficos para representar melhor os dados numéricos desse assunto. Da mesma maneira, temos aqui o título da notícia, o assunto e os gráficos para representar de maneira organizada todos os dados numéricos que se referem a esse tema aqui, ok? Então, o gráfico, turminha, ele é usado não só na matemática, mas ele é usado em várias disciplinas, ele pode ser usado em várias disciplinas para representar de maneira mais organizada e tornar visível os dados numéricos representados ali em determinado assunto. Por exemplo, quem lembra aí que nós já vimos um gráfico na aula de geografia? Eu tenho certeza que vocês se lembraram, a hora que a Pro começou a falar, que usa em outras disciplinas, outras áreas. Lembram lá na atividade de geografia que a Pro pediu para vocês fazerem um gráfico de barras numa folha de sulfite? Então, aquele gráfico que nós fizemos é esse conteúdo aqui de gráficos que nós estamos vendo agora. E esse conteúdo, turminha, é bom assim vocês saberem, né, identificar o tipo de cada gráfico, porque vocês poderão usar isso daí futuramente. Vocês irão agora para o Fundo 2, para o Fundamental 2, para o 6º ano. Então lá vocês vão ter vários professores, não vai ser mais uma professora para todas as matérias igual é agora no 5º ano, no Fundamental 1. Lá vocês vão ter a professora de português, a professora de matemática, a outra professora vai ser geografia, mais uma outra história, outra será ciências, e assim sucessivamente. Então vai ser várias disciplinas, ok? Porém, uma professora para cada uma delas. Ah, vocês não vão ficar o tempo todo ali só com uma professora na sala, serão várias professoras, cada hora entra uma e sai outra, ok? E cada disciplina pode ter alguma atividade que envolva esse conteúdo aqui, que tem um exercício que vocês tenham que analisar um gráfico. Então é importante já vocês fazerem essa passagem do Fundamental 1 para o Fundamental 2 já sabendo o que é um gráfico, sabendo os tipos de gráfico, porque vocês vão usá-los agora no Fundo 2, no Fundamental 2, e depois no ensino médio mais ainda, porque no ensino médio vocês vão estar sendo preparados para o quê? Para o vestibular. E vestibular caem bastante coisas de gráfico, pode ter certeza, né? Então é importante vocês se atentarem agora, fazer os exercícios com atenção, procurar realmente entender isso, porque vocês vão levar esse entendimento, esse conhecimento para frente e vão usar ele muito, ok, turminha? Entre os diversos tipos de gráficos, vamos conhecer os de barras, colunas, linhas e setores. Então, temos aí alguns tipos de gráficos, mas nós vamos ver aqui os mais comuns, que são o de barras,
o de linhas, o de coluna e o de setores, tá? Página 200, temos aí. Gráfico de colunas. Domicílios com cachorro ou gato no Brasil, em porcentagem. Então, aqui nós temos a coluna nessa posição aqui. Esse gráfico ele é sobre a porcentagem de domicílios que tem-se aí o seu pet, seja um gato ou cachorro, ok? Depois nós temos o outro gráfico, tá? Casos de dengue. Então, nós temos aí no Brasil e no estado de São Paulo. Olha aqui. Então, esse gráfico aqui, ele representa os casos de dengue. Esse gráfico, ele está nessa posição na horizontal e as barras estão na vertical. Então, pode-se fazer os gráficos de barras tanto em uma posição quanto em outra, a não ser que seja um exercício que exija a posição correta ali. Mas, independente disso, se vocês forem montar um gráfico, podem fazê-lo da melhor maneira que vocês acharem, ok? Os gráficos de barras e de colunas são os mais utilizados quando há várias informações a serem exibidas. Então, quando temos assim muitas informações para serem exibidas, usa-se ou de barras ou de colunas, ok? Se for um exercício que exige o de colunas, né? Aliás, o de barras ou de colunas, ok? Observe que esse tipo de representação facilita a comparação dos valores ou medidas, né, das barras ou colunas. Tá? Então, quando se tem várias informações, é possível, né, que nós possamos avaliar aqui, né, visualizar melhor. Por exemplo, olhando aqui, ó, o que nós vimos? Que a região sul, né, é a que tem a maior porcentagem de cachorros, certo? E que a região nordeste é a que tem a menor porcentagem de cachorros. Olha aqui, o cachorros é a barrinha azul e o gato é a laranja. Qual que é a região que tem a maior porcentagem de gatos? Nós vemos aqui que é a região nordeste. Olha que interessante, o que esse gráfico mostra para nós? A região nordeste, ela tem a menor porcentagem de cachorros, porém ela tem a maior porcentagem de gatos em casa, né, nas residências. Então, turminha, através desses tipos de gráfico, nós podemos visualizar de forma mais clara, forma mais objetiva, as representações numéricas que eles têm, ok? Gráfico de linhas. Então, o gráfico de linhas, turminha, é esse modelo aqui, ó, das curvinhas, tá? Os gráficos de linhas são usados para mostrar as variações das medidas em que estão sendo pesquisadas. Esses gráficos são importantes na apresentação de resultados de experiências e pesquisas e podem ser aplicados também nos gráficos de coluna para melhorar a visualização de aumento ou diminuição de valores. Então, o gráfico de linhas, turminha, é bastante usado ali quando quer se representar dados de uma pesquisa. Por exemplo, não sei se vocês assistem TV, noticiário, jornal. Quando ali começamos aquele início ali da pandemia, aquele auge ali da pandemia, mais ou menos em maio, junho, alguns noticiários da TV sempre mostravam um gráfico desse daqui. O que eles mostravam? Eles mostravam, né, o aumento, o dia que os números de contaminados pelo Covid diminuía, depois aumentava, né? Então, eles usavam bastante esse gráfico aqui para representar ali a quantidade de novos contaminados, né, ou novas mortes, né, infelizmente, né. Então, ele é muito usado quando se quer mostrar dados de alguma pesquisa, ok? E agora aqui nessa época de pandemia, às vezes nós vemos nos noticiários, na TV ou até mesmo na internet, né, em alguns sites considerados seguros, dados usando esse tipo de gráfico aqui para estar representando melhor e facilitar a nossa visualização.
E o gráfico de setores, né, são conhecidos também como gráficos de pizza. Então, esse aqui é o mais fácil assim para a gente guardar, é só lembrar da pizza. Olha, ele tem realmente o formato redondinho da pizza e ele é cortado, né, em partes, como nós fazemos com a pizza, por isso chamado também popularmente de gráfico de pizza, ok? Devido às fatias que apresenta a proporção entre as diversas partes do todo. Para a elaboração do gráfico, os dados são organizados em uma tabela. Nela, as informações apresentam-se em linhas e colunas. Veja a tabela a seguir, com as informações do gráfico de setores ao lado. Então, aqui nós temos a tabela com as informações, certo? E aqui nós temos o gráfico, ok? Distribuição de água doce no planeta Terra. Então, a coluna, distribuição de água doce no planeta Terra. Então, água doce. Águas congeladas no subsolo, lagos, na unidade do solo, na atmosfera, nos pântanos, rios e na biomassa. E aqui a porcentagem de água que temos, certo? Depois nós pegamos e montamos esse gráfico para transmitir esses dados aqui na forma do gráfico. Okay? Então, o gráfico de setores ou de pizza, então sempre ele vai ter essa tabelinha explicativa ao lado. Okay? Atividades. Página 202. Observe o gráfico a seguir, exportação e importações, ok? Então, nós temos esse gráfico de, qual que é esse gráfico mesmo, turminha? De linhas, né? E esse gráfico aqui, ele quer dizer alguma coisa para nós, certo? Então, nós vamos ter que interpretar esse gráfico, ver os dados aqui certinho, tá? O azulzinho mais escuro são as importações e o outro tomzinho de azul são as exportações. Então, aqui nós temos, né, a curva da linha das exportações e importações, certo? Aí nós temos as perguntinhas. De acordo com o gráfico, podemos afirmar que as exportações sempre foram maiores que as importações, sim ou não? Em 2012, as importações superaram as exportações. Em 2014, as importações superaram as exportações. E no período de 2006 a 2009, as exportações só aumentaram. Então, vocês vão ver esse gráfico, analisar aqui os períodos. Olha, aqui tem os períodos para vocês verem. Ó. O ano está embaixo e a quantidade aqui está em cima, ó, tá? 91,35 bilhões. Aí em 2007 foi para 120. Então vocês vão analisar aqui cada uma desses números para responder as perguntas aqui, ok? O 2. Foi feita uma pesquisa com os cidadãos de uma cidade para saber se possuem computador em casa. Constatou-se que 70% da população possui computador em sua residência. Qual o gráfico melhor representa esta pesquisa? Então, nós temos aqui, ó, a pesquisa, 70% tem computador em casa. Qual gráfico representa melhor? Lembrando aí a porcentagem, tá? Da porcentagem não, as frações, né? Qual gráfico aí representa aí os 70% aí, tá? Qual que representa melhor? Vamos relembrar lá das aulas das frações. 70%, qual desenho que enquadra melhor? Seria esse, seria esse aqui, metade de cada cor, ou seria esse aqui? Então, qual aqui vai encaixar melhor aí? Bom, turminha, homework para hoje é apenas essa página 202 da apostila. A 203 nós não vamos fazer agora, tá? Porque a Pro achou melhor deixar essa folhinha de vamos trabalhar para fixar mais aí esse entendimento aí de análise de gráfico aí para vocês, tá? Como a 203 não tem gráfico, então a Pro vai deixar essa daqui para vocês fazerem, que tem os tipos de gráficos, tá? Então, homework ficou apenas a página 202 da apostila. E
vamos trabalhar a página 207 e 208, ok? Uma página apenas da apostila e uma do vamos trabalhar, tá? Turminha, a prova vai pedir para vocês façam com bastante atenção. Se tiver com dúvida, não façam errado ou não façam de qualquer jeito. Espera a parte da tarde, após a corrida, e chama a professora para a professora estar explicando, tá bom? Não façam atividade de qualquer jeito, na dúvida. Espera a professora para estar explicando, ok? A não ser que entendeu, tá? Ah, eu entendi, pronto, então eu vou fazer. Aí é diferente. Mas vamos supor, eu não entendi realmente o que é para fazer naquele exercício. Então espera o horário da pro estar atendendo ali, tirando as dúvidas, e chama a pro no WhatsApp, tá? Agora, se entendeu, pode fazer normalmente, depois a pro corrige. Agora, se ficou com dúvida ao que está pedindo ali no exercício, então espera para falar com a pro tá explicando, tá bom? Para vocês fazerem as atividades aí com bastante atenção, ok? Nos vemos então daqui a pouquinho, hein?